Agora, dia 24 de março desse ano de 2025, a gente celebrou, há poucos dias atrás, o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, né? A tuberculose é uma doença que a gente diz que é antiga, mas que não é passado, né? Então, os dados que foram trazidos pelo Ministério da Saúde referentes ao Brasil dão conta de que no ano que se encerrou nós notificamos quase 90 mil casos de tuberculose ativa e infelizmente uma mortalidade ainda inaceitável de mais de 6 mil compatriotas nossos, né? Então, uma doença que nós conhecemos o agente causador desde 1882, ainda final do século XIX. Conhecemos os primeiros medicamentos a partir da década de 40 do século XX. A gente ainda tem aí mais de 10 milhões de casos novos no mundo, com uma mortalidade em torno de 1.200.000, 1.300.000 pessoas no ano que se encerrou. Então, eu separei aqui uma matéria da TV, da Band, né, no Jornal do Rio, em que a minha colega atendeu ao pedido do jornalista Guilherme Faria. A colega é Ana Paula Santos, que é também, como eu, pneumologista e ela milita na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma das melhores universidades do país, e ela deu uma entrevista que eu, como especialista, considerei bastante rica, com muita informação, e eu faço questão, como trabalho com comunicação e trabalho com informação e educação em saúde, eu faço questão que vocês acompanhem a minha colega, portanto, Ana Paula Santos, e faço minhas as palavras dela, no sentido de que nós todos, enquanto sociedade, precisamos enfrentar essa doença que é antiga, mas que não é passado. Casos de tuberculose no estado do Rio acende um alerta nas autoridades. Em 3 meses, já são mais de 2.000 registros. Segundo especialistas, a melhor forma de prevenção é o diagnóstico precoce e também o tratamento completo da doença. Apenas em 2025, o estado do Rio de Janeiro já registrou mais de 2.100 casos de tuberculose, doença que afeta principalmente os pulmões. Para alertar sobre esse cenário de aumento de casos e também trazer informações importantes sobre essa doença, a gente conversa a partir de agora com a médica pneumologista, pesquisadora também do Hospital Pedro Ernesto da UERJ, Ana Paula Santos. Doutora, obrigado por conversar com a gente. Seja bem-vinda ao Jornal do Rio Entrevista. Eu que agradeço o convite e espero trazer aqui informações que vão ajudar a população. Bom, doutora, para a gente começar, eu queria te perguntar, por gentileza, sobre esse cenário que a gente vive hoje aqui no estado do Rio, né? Como eu disse, são 2.100 casos nesse ano de 2025. Ano passado nós também tivemos um aumento nesses casos de tuberculose aqui no Rio e também no país. Queria que a senhora explicasse, por favor, para a gente um pouquinho qual o cenário hoje da tuberculose no Brasil e também no estado do Rio. Então, Guilherme, na verdade, a gente tem observado um aumento progressivo do número de casos no mundo e também no Brasil no período pós-pandemia. No ano de 2020, quando a pandemia começou, a gente vinha numa queda progressiva de casos, tendo em vista o incentivo, as pesquisas e os programas voltados à doença. No entanto, a pandemia da Covid gerou problemas relacionados a recursos humanos, recursos financeiros e ao próprio confinamento da população dentro de casa, que aumentou a transmissão da doença. Uma vez que é uma doença transmissível, aquilo acabou gerando um aumento no número de casos nas pessoas próximas e que ficaram confinadas juntas. Enfim, e isso gerou um aumento no número de casos
que vem aumentando progressivamente, ainda não tendo atingido um patamar e voltado a cair. Então, esse aumento no número de casos possivelmente ainda é reflexo da pandemia Covid-19. Quais os principais sintomas? Como se percebe também essa questão da tuberculose? Quais as formas de precaução também em relação à doença? Se eu puder antecipar um pouquinho, como que a gente transmite a doença, né? Então, existe... reza a lenda que a tuberculose só afeta os pulmões. Não, a tuberculose afeta os pulmões, mas também existem as formas extrapulmonares. Como o pulmão é a porta de entrada do Mycobacterium, que é a bactéria que causa a tuberculose, aquilo acaba gerando uma maior frequência de doença nos pulmões. Então, a tuberculose pulmonar, ela é responsável por 85% dos casos de tuberculose, e isso em todo o mundo. E a pessoa com a tuberculose, seja pulmonar e de forma menos frequente da laringe, acaba transmitindo, liberando as bactérias no meio ambiente. Essas bactérias ficam em suspensão e as pessoas mais próximas e com contato prolongado acabam respirando essa bactéria. E aí existe uma relação entre a virulência dessa bactéria, o quão agressiva ela é, a quantidade de bactérias que a pessoa inalou e a condição imunológica do próprio indivíduo. Baseado nessa combinação de fatores, a pessoa pode adoecer, pode curar totalmente naquele momento ou pode ficar com a bactéria, os pacientes gostam de usar o termo incubada, dentro do seu organismo. Ou seja, ela fica morando dentro do nosso organismo, mas sem causar doença. O termo técnico para isso é tuberculose latente, diferente da tuberculose ativa, que é a tuberculose doença. Essa sim, na tuberculose ativa, nós temos manifestações clínicas e a gente pode transmitir a doença. E aí, chegando ao teu ponto, as principais manifestações clínicas, que são os sinais e sintomas de alerta, que a Organização Mundial de Saúde chama, são tosse, perda de peso, febre, principalmente no finalzinho da tarde, que é um termo técnico que a gente usa, febre vespertina, e a sudorese noturna. Esses são os 4 sinais e sintomas de alerta da tuberculose. E o mais interessante é que essas manifestações, elas não costumam ser agudas, que a gente chama, não é de um dia para o outro. São manifestações leves e muitas vezes não vêm todas juntas. Vem às vezes uma tossezinha, que é um pigarro, e que quem é fumante fala que é do cigarro, quem tem alergia fala que é da minha alergia, e vai postergando procurar ajuda médica porque não se considera doente. Até que isso vai progredindo, outros sintomas vão se somando, e aí a pessoa se sente realmente doente até que vai procurar um serviço de saúde. Há uma negligência na sociedade em relação aos cuidados com a tuberculose e até mesmo com o tratamento, né? E você me falava sobre o perigo de interromper um tratamento da tuberculose no meio do caminho, digamos assim. Sim. O tratamento da tuberculose, ele já não é um tratamento muito fácil de ser feito. Ele é um tratamento longo, é um tratamento composto por 4 medicamentos e qualquer medicamento dá efeito colateral. Então, apesar de ser um tratamento que é muito bem tolerado, ele é pouco tóxico, que a gente chama, qualquer efeito colateral que a pessoa tenha, isso pode ser um ponto de partida para a pessoa desanimar e querer abandonar o tratamento. Em paralelo a isso, algumas populações mais vulneráveis são mais afetadas pela doença. Então, as populações em situação de rua, a população carcerária, que também é uma população muito atingida pela tuberculose, populações com dependências químicas, como alcoolismo, uso de drogas, e esse conjunto de fatores acaba fazendo com que a pessoa faça um tratamento irregular ou, eventualmente, até abandone de uma hora para outra. E isso pode gerar consequências muito perigosas, porque o que eu costumo falar é que a bactéria ela pode se acostumar com esse remédio. Se eu uso o remédio num dia, não uso no outro, uso num dia, não uso no outro, a bactéria vai começar a achar que esse remédio não vem todo dia, vai desenvolver mecanismos de defesa e mutações dentro do seu DNA que vão gerar resistência a esse medicamento. Aí esse medicamento deixa de fazer efeito.
E aí existem até tratamentos para as formas resistentes da tuberculose, mas que são tratamentos mais onerosos para o Sistema Único de Saúde, são medicamentos que podem ser um pouco mais tóxicos e são tratamentos que podem ser um pouco mais prolongados, a depender da resistência. Fora que, quando a gente abandona um tratamento, aquela inflamação que a bactéria está gerando, ela vai progredindo. E aí, mesmo que a pessoa a seguir volte a fazer um tratamento e faça um tratamento adequado, ela vai ter que lidar com consequências das cicatrizes muito maiores. Então, a gente já vai ter um problema futuro, ainda que a pessoa resolva tratar. E, por fim, também, como a gente estava falando antes, quando um paciente com a tuberculose na forma pulmonar abandona o tratamento, esse paciente deixa de ser um elo para a cura e, ao contrário, ele continua transmitindo a doença e alimentando a cadeia de transmissão da doença, aumentando os números de casos, aumentando coeficientes de incidência e possivelmente também aumentando coeficientes de mortalidade, caso a doença progrida a ponto de levar ele ao óbito, inclusive. Ou seja, é fundamental que se cuide da doença, se procure um médico, né, um especialista, quando perceber essa presença de sintomas e também mantenha o tratamento até o final, né? Sim, com certeza. Na verdade, no Brasil, no nosso cenário, a gente tem unidades de saúde pública, né? A tuberculose é uma doença diagnosticada e tratada nos serviços públicos de saúde. Então, nosso serviço público de saúde, ele é muito treinado e equipado para o diagnóstico e o tratamento da doença. Então, é importante que o paciente tenha noção e ciência desse benefício, que não é um benefício, né? Na verdade, é dever do Estado e é direito nosso como usuário de receber esse tratamento. Então, o paciente ele não trata pelo tratamento. O tratamento é totalmente ofertado, não é tipo de medicamento que, está faltando, não tem no governo. Não, o tratamento da tuberculose sempre tem e as unidades, né, de saúde, como eu falei, elas estão muito preparadas e bem alertas para esses sinais e sintomas de alerta que eu mencionei para você. É uma vacina para proteger recém-nascidos das formas mais graves da tuberculose também, né? Existe a vacina BCG, é uma vacina que foi descoberta há mais de 100 anos e onde a gente ainda encontra grandes benefícios, porque ela apresenta ao recém-nascido uma parte atenuada da bactéria da tuberculose, justamente para estimular o recém-nascido a ter uma mínima defesa caso ele entre em contato com alguém com a bactéria da tuberculose. E com essa mínima defesa, isso vai evitar que ele tenha as formas mais graves da doença, que são a tuberculose meningoencefálica, que é a meningite, e as formas disseminadas de tuberculose. Não quer dizer que o recém-nascido não vá ter a doença ou a criança não vá ter a doença. Pode ter, mas numa forma muito mais leve. E aí, essa é uma pergunta que sempre chega para mim, da população mais velha, né? Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam: doutora, mas eu tomei BCG na infância, por que eu estou com tuberculose, né? Porque ao longo do tempo, os estudos mostram que ao longo de 5, 6 anos, nosso organismo já se torna capaz de produzir por si só nossas células de defesa, mas aí vai depender daquela condição que eu falei já lá no início, da agressividade da bactéria que eu vou inalar, da quantidade de bactérias e da minha imunidade. Então, juntando isso tudo, mesmo numa pessoa que já tomou a vacina BCG na infância, aquilo não vai conferir proteção e ele pode desenvolver a doença sim. Existem novas vacinas em estudo. Aqui no Brasil, a gente tem um centro muito forte de pesquisa na Universidade Federal de Goiás. O mundo também está correndo atrás de uma vacina contra a tuberculose. Existem vacinas em ensaios clínicos, mas ainda não em uso na prática clínica. Mas estamos esperando e em breve acredito que a gente possa ter boas notícias relacionadas a isso. Tomara, doutora. Queria te agradecer pelo tempo, por conversar com a gente aqui no Jornal do Rio Entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigada e todos no combate à tuberculose.